Fala galera, tudo bem? Aqui com vocês é o professor Rafael Carlos, de Sociologia, da plataforma Gonçalves Dias. E nessa videoaula de hoje, a gente vai tratar do assunto tipos de conhecimento. É a primeira parte desse conteúdo, tipos de conhecimento, parte 1. E nessa primeira parte, a gente vai abordar 5 tópicos. Então já fica preparadinho aí, pega caderno, caneta, lápis, para você anotar e deixar em destaque as dicas que eu vou te passar nessa nossa videoaula de hoje, combinado? Então olha só, 5 tópicos divididos da seguinte maneira. No primeiro tópico, a gente vai responder a seguinte pergunta: o que é conhecimento? Como vamos falar de tipos de conhecimento, a gente primeiro tem que saber definir conhecimento. É o primeiro passo. Segundo tópico, o sujeito cognoscente. A gente vai descobrir o que isso significa. O que significa sujeito cognoscente. No terceiro tópico, a gente falará do objeto, que não é cognoscente, mas é cognoscível. O objeto cognoscível é o nosso terceiro tópico. No nosso quarto tópico, vamos falar do primeiro tipo de conhecimento, que é o conhecimento mítico. Vamos falar ali dos mitos. E no último tópico da aula, no quinto tópico, falaremos da religião. Falaremos sobre o conhecimento religioso. Combinado? Então vamos começar nossa videoaula de hoje, primeiro esclarecendo a seguinte pergunta: o que é conhecimento? Podemos definir conhecimento como uma forma de apreensão da realidade. O que é isso, professor? É uma forma da gente conhecer, da gente aprender aquilo que está à nossa volta, de aprender a nossa realidade vivenciada. Os seres humanos, nós seres humanos, vivemos como outras espécies, né, da natureza. Mas diferente das outras espécies, dos outros seres, a gente cria para nós representações sobre aquilo que a gente vive, representações da realidade. Os outros animais vivem, nós vivemos e tentamos atribuir sentidos àquilo que faz parte da nossa vida, aquilo que faz parte do nosso cotidiano. Então, essa nossa diferença em relação aos outros animais é chamada de inteligência abstrata. Vou repetir para você. Inteligência abstrata, que é a capacidade de atribuir sentidos, significados a nossas experiências de vida. E aí, pessoal, essas representações que a gente vai criando, os sentidos que a gente vai colocando nas coisas que a gente vivencia, naquilo que está à nossa volta, fundamentam-se, sobretudo, nos sentidos e também na percepção, na memória, na imaginação e no intelecto. Então, temos algumas fontes de conhecimento que fazem parte da nossa vida, da nossa existência. Os nossos sentidos, a percepção que vem dos sentidos também, a nossa memória, a nossa imaginação, a nossa razão, o nosso intelecto também. Na ideia de aparência e de realidade e na ideia de verdade e falsidade. Então, o conhecimento se baseia nessas ideias e se baseia nas fontes que temos para conhecer, para perceber e apreender a realidade. Ok? Então, a gente começa a aula de hoje esclarecendo o que é conhecimento. Conhecimento é exatamente isso: a atribuição de sentidos, de significados, a percepção daquilo que está ao nosso redor, seja pelos sentidos ou seja pela elaboração do intelecto, a elaboração racional. O conhecimento sempre será estabelecido por uma relação entre um sujeito e um objeto. O sujeito é aquele que conhece. O objeto é aquilo que será conhecido por esse sujeito. Lembra das aulas de português, né? Isso, gramática, sujeito da frase, objeto. Quem é o sujeito nas frases de língua portuguesa, de gramática? É aquele que está agindo, né? O sujeito é aquele que age. Aqui também, o sujeito é aquele que conhece. A ação do sujeito é conhecer, nesse caso. E o que o sujeito irá conhecer? Ele irá conhecer o objeto do seu conhecimento, aquilo que poderá ser por ele conhecido. Sujeito cognoscente é aquele que conhece. Objeto cognoscível
é aquilo que pode ser aprendido, é aquilo que pode ser conhecido. Nesse momento agora, por exemplo, você é um sujeito do conhecimento. Você está assistindo essa videoaula, está aprendendo sobre esse tema. E o objeto do teu conhecimento é o conteúdo que você está estudando, que você está assistindo nessa videoaula. Todos nós, seres humanos, somos sujeitos do conhecimento, porque temos a capacidade de conhecer através dos sentidos ou da razão, da percepção ou do intelecto. Por isso nos colocamos como sujeito da ação de conhecer. E sempre eu vou chamar esse sujeito como sujeito cognoscente. Escreve aí no teu material, escreve aí no teu caderno. Sujeito cognoscente é aquele que conhece, aquele que é capaz de conhecer, de obter conhecimentos. E o objeto cognoscível é aquele que poderá ser conhecido, que poderá ser estudado, poderá ser aprendido pelo sujeito. Ok? Então, essa primeira parte, acredito que a gente finalizou de maneira tranquila. A definição de conhecimento. Vamos agora relembrar e definir o sujeito cognoscente. Atenção para o termo. Cognoscente é aquele que conhece ou que tem a capacidade de conhecer. Repetindo, cognoscente é aquele que conhece ou tem a capacidade de conhecer. O sujeito cognoscente é aquele que realiza o ato do conhecimento. O sujeito cognoscente é aquele que conhece, que aprende, que é capaz de fazer isso. O termo cognoscente provém da expressão em latim cognoscere. Olha aí, ó, não tem a ver com conhecer, cognoscere, conoscere, o qual significa aprender sobre. Então, olha só, toda vez que você está obtendo conhecimento, você está o quê? Aprendendo sobre alguma coisa. Nesse momento, por exemplo, você está aprendendo sobre esse conteúdo de sociologia. Você está conhecendo esse conteúdo. Você está obtendo conhecimento sobre esse assunto. Por isso que a palavra cognoscente deriva de conoscere. Cognoscere, conhecer, aprender sobre alguma coisa. Temos o sujeito cognoscente, mas também temos o objeto do conhecimento, que é o objeto cognoscível. Atenção para o termo, escreve no teu caderno. Objeto cognoscível. Beleza? O termo objeto advém também do latim. É a junção de duas expressões em latim. A expressão ob e a expressão jectum. Junta as duas e a gente tem a palavra objeto, que é aquilo que está diante de nós. Objeto é o que está diante de nós. É o que será o nosso conhecimento. É sobre aquilo que nós vamos aprender. É sobre aquilo que iremos conhecer. O conhecimento, como uma transferência das propriedades do objeto para o sujeito pensante. O conhecimento ocorre dessa forma. Ele é visto como uma transferência das qualidades do objeto e da forma como o sujeito pensante aprende aquele objeto. Cognoscível é aquilo que pode ser conhecido. Cognoscível é aquilo que pode ser conhecido, ou seja, aquilo que a gente pode aprender sobre. No caso, é o objeto do conhecimento. Objeto cognoscível é o mesmo que objeto do conhecimento. Ok? Então, acho que a gente conseguiu aí esclarecer bem, nessa primeira metade da aula, os conceitos básicos sobre o que é conhecimento. O conhecimento, o sujeito cognoscente e o objeto cognoscível. Agora vamos para a segunda parte da nossa aula de hoje, que é a parte que trata sobre os tipos mesmo de conhecimento. Como a gente viu antes, o ser humano ele não apenas vive. Ele vive, mas também procura atribuir sentidos, significados à sua experiência de viver. E esses sentidos, significados, eles são ao longo do tempo construídos por nós e se transformam em formas de conhecimento.
em tipos de conhecimento. Nós temos alguns tipos de conhecimento, como, por exemplo, a mitologia, a religião, a filosofia, as várias ciências que a gente estuda na escola, matemática, física, química, biologia, sociologia, história, né? As várias disciplinas também são formas de conhecimento. A arte também é uma forma de conhecimento. Então nós temos diversas formas de conhecimento. Nessa aula aqui e na próxima aula também, que é a parte 2, a gente vai comentar sobre algumas delas. E a gente vai começar com um mito, com o conhecimento mítico ou mitológico, ok? O conhecimento mítico, como o nome já diz, é aquele que tem como base os mitos, que tem como característica principal ser algo fabuloso. A palavra mito, inclusive, é uma palavra que vem da Grécia, vem da expressão mitos, que significa narrativa. A origem da palavra mito significa narrativa. O que os mitos são? Eles são histórias fabulosas, fantasiosas, que são contadas para nós com o objetivo de nos fazer entender sobre alguma coisa. Sobre a origem do mundo, sobre a origem do ser humano, sobre a origem do amor. Existem vários mitos diferentes. Assim como existem várias mitologias diferentes, né? Existe a mitologia grega, a mitologia romana, a mitologia egípcia, a mitologia indígena também, né? Então existem várias narrativas sistematizadas que nos contam sobre a origem de determinadas coisas. É esse o papel do mito, originalmente. É um conhecimento que advém de uma tradição oral, das narrativas míticas. Era muito comum na antiguidade, por exemplo, a figura do narrador do mito, que era chamado muitas vezes de poeta na Grécia Antiga. Então, os poetas, para os gregos, não são necessariamente aqueles que fazem rimas ou poesias, mas também são aqueles que transmitem a tradição através das histórias, através das narrativas, dos mitos, né? Através da história dos deuses, através de como o mundo se originou, através de como os seres se originaram. Então, eles tinham essa responsabilidade social de transmitir às várias gerações esse conhecimento que vem sobretudo da tradição oral, da tradição falada, ok? Na Grécia Antiga, a transmissão desses conhecimentos eram tarefas dos poetas, também chamados em outras culturas de rapsodos, e nos gregos também a gente encontra a palavra aedos ou aedos para designar essas pessoas que narravam os mitos e assim perpetuavam essa tradição da narrativa, da construção mítica do mundo, da ação das divindades, dos seres fabulosos, de como as coisas se originaram. E também existe a questão ali do mito ser algo essencial para a coesão da sociedade, para a transmissão de crenças, de valores e de práticas também que tornam a sociedade mais harmônica, o que pelo menos tem esse objetivo de harmonizar as relações sociais. O mito tem um papel fundamental, sobretudo nas sociedades antigas, ok? Essas narrativas, que a gente está chamando de mitos, explicam de maneira fantasiosa, ou seja, com o uso da fantasia, do sobrenatural, a origem do mundo e de tudo aquilo que é relevante para a vida daquele grupo social, daquele grupo de indivíduos. Portanto, através da narrativa mítica, das histórias contadas, dos mitos, criam-se laços e desenvolvem a ideia de pertencimento a uma comunidade, porque aquelas pessoas partilham entre elas um passado comum, uma ancestralidade comum. Então percebe como o mito tem um papel fundamental para essa junção, esse pertencimento, essa formação de uma identidade social, de uma identidade coletiva dentro daquele grupo em questão, dentro daquele grupo de indivíduos. Os mitos atuam como uma espécie de memória partilhada ou compartilhada, repleta de imagens de fácil associação e também de fácil compreensão, certo? Então esse é o papel, essa é a função do conhecimento mítico, sobretudo para as sociedades da antiguidade.
Professor, quer dizer então que o mito ficou restrito somente àquela época histórica? De forma alguma. Até hoje existem os mitos e até hoje eles cumprem determinadas funções e têm uma importância também do ponto de vista dessa narrativa, dessa construção de uma memória compartilhada e de uma identidade comum, social, coletiva a determinados grupos sociais. Ok? Vamos então avançar aqui e falar sobre a religião. Tanto o mito quanto a religião têm como fundamento da sua validade ou da sua verdade, entre aspas, a ideia da fé, da crença. Né? A religião garante a ligação entre aquilo que é humano e aquilo que é divino. A expressão religião vem do latim religare. É uma religação, uma reconexão entre aquilo que é humano e aquilo que é divino, e a divindade, portanto. Com base na fé, a união entre o conhecimento e as religiões, chamado de teologia, visa estruturar sistemas de conhecimento baseados em verdades não demonstráveis e indubitáveis, chamadas de dogmas. Então, olha só, toda vez que você ouvir ou ler a palavra dogma, você tem que ter em mente que dogma significa isso. É algo que é incontestavelmente ou indubitavelmente verdadeiro para a pessoa que acredita naquilo. Porque não vem de uma argumentação lógica ou de uma construção científica, mas é baseado sobretudo na crença, na fé, ok? Então, para a pessoa que acredita, aquilo é uma verdade inquestionável, indubitável, certo? Então, percebe aí que o verbo que a gente está usando não é a explicação, mas é a crença, é acreditar que aquilo é verdadeiro. Seguindo, esses dogmas reforçam um ato de conhecimento comum na religião. A divisão entre aquilo que é tido como sagrado e o contrário, que é o profano. Né? Entre o que é profano e observável e aquilo que é sagrado e misterioso. Existe essa divisão dentro da ideia de dogma, dentro da base de conhecimento que estrutura, sobretudo, as religiões. A partir dessa ideia, existe uma hierarquização. Vamos devagar? O que é hierarquização? A palavra hierarquização vem da palavra hierarquia. Toda vez que você olha essa palavra, você vai lembrar de relação de poder, ok? Uma hierarquia é uma relação de poder, ok? Então, se estabelece uma hierarquia, quer dizer que se estabelece uma relação de poder. Essa divisão estabelece uma relação hierárquica, uma relação de poder, que confirma o poder daquilo que é divino sobre o poder daquilo que é humano. O poder daquilo que é mistério sobre o poder daquilo que é observável, certo? Então, essa relação de poder, essa relação hierárquica que existe na religião, ela vem exatamente da tradição dogmática, das verdades indubitáveis e inquestionáveis estabelecidas pela fé, pela crença. Percebe que essas duas formas de conhecimento, elas são as formas mais antigas que existem e que os seres humanos acabaram se utilizando para entender um pouco da sua realidade, um pouco daquilo que vivenciavam em seu cotidiano. Somente depois do mito e da religião que vai surgir, por exemplo, a filosofia. A filosofia surgiu no século VII a.C., uma época que já haviam várias religiões, já havia também a mitologia. Assim como a ciência é muito posterior à religião ou ao mito. Então a gente pode afirmar que os mitos e as religiões tenham sido a primeira forma, ou duas das primeiras formas, que o ser humano conseguiu elaborar para compreender a sua própria vida, o sentido da sua existência, para compreender as coisas que o circundavam. Ok? E aí, a gente encerra essa aula de sociologia, a primeira parte da aula sobre tipos de conhecimento. Lembrando que também terá a segunda parte. Então, eu já vou te dar essa dica para você ficar sempre ligado na programação, não perder nada, que aí na segunda parte eu vou explicar para ti sobre conhecimento filosófico, conhecimento científico, senso comum. E aí a gente vai fechar tranquilo esse conteúdo, ok? Espero que essa primeira aula, essa primeira parte tenha sido boa e proveitosa para vocês. E a gente já deixa aqui nosso encontro marcado
para a próxima videoaula de Sociologia. Fiquem sempre atentos à nossa programação, não percam nada e a gente se vê então numa próxima. Um abraço a todos. Tchau, tchau.